Bom é o Senhor, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo nesse momento difícil, possa realmente ser o nosso socorro em todo momento da nossa vida. Meus irmãos, neste momento nós iremos fazer o resumo da lição de número 6. Neste trimestre estamos estudando o livro de Salmos. Salmos é um livro um tanto diferente dos outros, porque mostra o homem falando com Deus, o homem se expressando para Deus através das suas emoções, dos seus dilemas, falando das suas alegrias, das suas angústias, das suas limitações. Então nós iremos agora estudar, fazer esse resumo do Salmo 51. O tema da lição fala o seguinte: um chamado ao arrependimento. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, o nosso objetivo é apresentar o contexto histórico do Salmo 51 e revelar o caminho do arrependimento, assim como mostrar os pedidos do salmista a Deus. Nessa lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as suas consequências do pecado e a possibilidade da restauração. Então, o contexto histórico do Salmo 51 vai mostrar a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor, cometido por Davi. E mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado completo de esvaziamento espiritual e uma profunda angústia. Então, está relatado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que acontece quando Davi estava muito bem como rei, já havia conquistado várias nações e estava no momento ali de conquista. E chegou o momento deles guerrearem contra os filhos de Amon. E era de costume, como diz o capítulo 11, versículo 1, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Isso quer dizer, Davi envia Joabe, mas ele ficou no palácio, ele ficou na sua residência. Ele não foi para a batalha como era de costume. E acontece que ele ficando no palácio, ele fica um tanto ocioso. Chegou uma tarde que ele dormiu, quando acordou, ele subiu para o terraço do palácio. De repente, ele olha e avista uma mulher formosa, bonita, se banhando. E ele sentiu atração por essa mulher. E ele procura saber quem era a mulher. E logo lhe é informado. É a mulher de Urias, o heteu, que está na guerra. E ele traga ela aqui. Levaram a mulher a ele. Ele comete um adultério com a mulher. E, enfim, a mulher volta para casa. Quando parecia tudo resolvido, passa alguns dias. A mulher observa que estava grávida. Vai até Davi e fala: eu estou grávida. E aí começa o conflito de Davi. Davi não queria que fosse revelado que ele teria, no caso, um filho com ela, teria tido um caso com ela. E aí ele começa a planejar alguma coisa para resolver essa situação, para encobrir esse pecado. Então, o que ele faz? Ele manda alguém trazer Urias até ele. E lá na guerra, no campo de batalha, mandando que Urias voltasse e fosse ao palácio. E assim o fez. Chegando lá, ele fala: e aí, Urias, está tudo bem com Joabe, a peleja? Como vai? Está tudo certo, meu rei. Então faz o seguinte, vá para a tua casa. Por quê? A ideia de Davi era fazer com que Urias tivesse relação com a sua mulher, e assim ele estaria livre
daquela acusação. O filho não seria de Davi, seria de Urias. Então, mas o que acontece? O primeiro plano de Davi deu errado, porque Urias permaneceu na porta do palácio. Aí ele vai para o segundo plano. Qual é o segundo plano? Chama Urias para beber com ele, na intenção que o Urias ficasse bêbado, se embriagasse e assim ele fosse para a tua casa descansar. Mas só que isso não aconteceu também. Urias permaneceu no palácio. E ele, vendo que não tinha jeito, ele vai planejar agora o seu terceiro plano. Qual era o terceiro plano? Ele escreveu uma carta, deu para Urias, levar para Joabe, que estava na batalha. E Urias, como um servo fiel, um soldado obediente, ele leva a carta até Joabe, não sabendo que naquela carta estava a sua sentença de morte. Quando Joabe abre a carta e lê, coloque Urias na frente da batalha, porque a intenção era que ele fosse para a frente da batalha e corresse ali o perigo iminente da morte, e assim aconteceu. Urias morreu. Os mensageiros retornam ao palácio para avisar ao rei Davi que durante uma batalha teve algumas perdas, e nessas perdas Urias havia morrido. E essa notícia chegou a Davi. Davi provavelmente pensou, está tudo resolvido. Resolvi o problema. Mas só que Deus estava olhando. Deus estava observando aquela atitude de Davi. E até então, aquela consciência, aquele pensamento de Davi não havia ainda chegado no seu coração. E ele achando que estava tudo certo. Mas só que chegou um momento que o filho nasceu e Davi achando que estava normal, acontece o quê? Aí entra aí o profeta Natã. Entra aí o momento que Davi vai ser repreendido pelo profeta. Quem era o profeta? A boca de Deus. Aquele que chegava e falava, assim diz o Senhor. Só que Natã, ele usou de uma estratégia. Ele fez com que Davi mesmo desse a sentença daquele seu pecado. Por quê? Ele vai contar uma história. Aí ele conta aquela história interessante. Ó rei, existiam na cidade 2 homens, um muito rico, que tinha várias ovelhas, vacas, cordeiros, e havia também um homem muito pobre que nada tinha, apenas uma cordeirinha, que criara desde os seus primeiros dias. E essa cordeirinha comia, dormia com os filhos, era tratado como alguém da família. E aconteceu que, certa vez, o homem rico recebeu um viajante. E o homem rico, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, muitos cordeiros, vacas, ele pega a única ovelhinha do homem pobre, a única cordeirinha, para servir para o viajante. Quando Davi ouviu isso, ele dá logo a sentença, a pena capital, a pena de morte. Esse homem tem que morrer. E neste momento, o profeta vira para Davi e fala, pois este homem és tu, porque Deus te deu o reino, Deus te deu riqueza, Deus te deu Judá, deu Israel, deu tudo. E se faltasse mais alguma coisa, ainda lhe daria. E você pegou a esposa de Urias. E nesse momento, Davi bota a mão na cabeça. Ele vai entender o mal que ele fez. O mal, o pecado que ele cometeu, não só contra ele, mas contra o Senhor. E aí que ele vai se arrepender. Por quê? Agora Davi está com medo de perder. Não perder o seu trono, mas o medo maior de Davi era o quê? Quando caiu a ficha e ele sentiu angústia no coração, o seu medo era de perder a salvação. E aí que ele escreve o Salmo 51, se lamentando, pedindo misericórdia, pedindo a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo. Desesperadamente, Davi ora a Deus, clama a Deus, pedindo socorro, pedindo para que seu pecado fosse perdoado.
Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus está sempre disposto a nos perdoar quando existe o quê? Quando existe sinceridade. Existe somente duas escolhas na nossa vida. Ou nós nos santificamos, buscamos, refletimos dentro de nós o caráter de Cristo, ou transgredimos a lei de Deus. Isto é, praticamos a obra da carne. Que a gente possa, nesses momentos difíceis da nossa vida, diante da nossa natureza pecaminosa, a gente possa sempre refletir e optar em buscar de Deus o perdão, buscar de Deus o socorro, buscar de Deus o perdão, a misericórdia, porque Ele é benigno em perdoar, mas quando há sinceridade no coração. Então nós vemos que Davi não só reconhece o seu pecado, mas confessa, quando ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Versículo 4 do Salmo 51. Então, meus irmãos, que nesse dia a gente possa entender o mal que o pecado causa na vida do homem. A consequência do pecado deixa o homem caído, afastado, distanciado de Deus. Mas que nós possamos entender, como Davi, que não só escreveu o Salmo 51, mas Davi também, nessa preocupação, ele escreve o Salmo 139, versículo 23, que diz: sonda, Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando nós refletimos, quando nós temos essa consciência que nós somos limitados e nós dependemos a todo momento de buscar a Deus, buscar através da oração, através da sua palavra, através de um coração sincero, para que Ele possa nos fortalecer e a gente possa resistir ao pecado. Porque Jesus está em nós. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. O sangue que está aspergido sobre a nossa vida é a marca que nós temos, mas nós temos que valorizar isso como cristãos, como a igreja. Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele fala sobre o pecado. E é interessante que ele fala assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Isso quer dizer que o pecado não é só aquilo que nós fazemos, mas às vezes aquilo que nós deixamos de fazer também é pecado. Por exemplo, qual o mandamento do Senhor? Amar o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento do Senhor é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Diante até mesmo do que nós estamos hoje vivendo, quantas oportunidades Deus às vezes nos dá de nós praticarmos o bem e às vezes nós não praticamos. Isso é definido através de Tiago como pecado. Aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer o bem, tem condições e não faz, comete pecado. Isso quer dizer, irmãos, que nós, como igreja, nós somos um corpo. Então nós temos que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e ter essa sensibilidade que teve Davi, né? Apesar que ele teve isso tarde demais, que ele poderia ter evitado esse pecado, e através desse pecado ele sofreu as consequências que ele teve problemas sérios na sua família com seus filhos. Alguns até dizem que Davi ele ganhou o mundo e perdeu a sua família. Enfim, então que nós possamos refletir e entender que Deus, o nosso Deus soberano, benigno,
misericordioso, está sempre pronto para nos perdoar, nos conceder uma nova chance, mas precisamos sim nos apresentar a Ele com um coração sincero, sem fingimento. Então, meus irmãos, assim como o Tiago falou, como Tiago escreveu, vamos ficar atentos nesses últimos dias, porque se nós olharmos para dentro de nós, talvez nós estejamos cometendo um pecado. Quantas pessoas estão precisando de ajuda? Quantas pessoas estão ao nosso redor precisando de serem assistidas? E é hora de nós praticarmos o bem. Se você sabe fazer o bem, faça. Porque quando você deixa de fazer, diz Tiago, você comete pecado. O pecado nos afasta de Deus. Que o Espírito Santo possa continuar dentro de nós, e que esse desejo também possa estar dentro de nós, como Davi teve esse desejo, teve medo de perder a presença do Espírito Santo, que nós possamos clamar, Senhor, não retire de nós a presença do Teu Espírito, e que esse Espírito possa promover em nós coisas boas, possa nos fazer entender o que é a igreja, qual é a nossa missão diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então, não vamos pecar, vamos fazer o bem que nós podemos fazer. E que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus.